Olá, hoje eu vou continuar com os estudos dos números racionais e agora a gente vai ver simplificando frações. Observe que no último vídeo meu eu mostrei equivalência ou igualdade de frações. Vimos que uma fração, por exemplo, a sobre b, ela é igual a vezes p sobre b vezes p, desde que p pertence aos números inteiros não nulos. Como consequência disso, uma fração pode ser simplificada dividindo-se numerador e denominador pelo máximo divisor comum. Por exemplo, 15 sobre 20. O máximo divisor comum de 15 e 20 é 5. Então, eu vou dividir 15 por 5, vai dar 3. 20 por 5 vai dar 4. Essa fração, 3 sobre 4, ela está simplificada. Ou melhor, ela é irredutível, porque não é possível mais simplificá-la, já que o divisor comum de 3 e 4 é 1. No entanto, observe que 15 sobre 20 é igual a 3 sobre 4. Continuando processos de simplificações de frações, vamos ver reduzindo frações ao mesmo denominador. É útil, especialmente na adição e subtração, reduzir frações ao mínimo denominador comum. Para isso, tomamos o mínimo múltiplo comum dos denominadores como denominador comum e utilizamos igualdade de frações. Exemplo, vou pegar duas frações aqui, 2 sobre 3 e menos 3 sobre 4. Observe que elas não têm denominadores iguais. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, 3 e 4, que é igual a 12. Como eu transformo essas frações, 2 sobre 3 e menos 3 sobre 4, com denominadores igual a 12? É só multiplicar. 3 para dar 12, só multiplicar por 4. No entanto, eu preciso multiplicar o numerador por 4 também, para a fração 2 sobre 3 continuar igual. Então, 2 vezes 4, 8. 8 sobre 12. A fração agora está com o denominador 12. A fração 2 sobre 3 está agora 8 sobre 12, com o denominador 12. Fazendo agora por menos 3 sobre 4, para transformar o 4 em 12, só multiplicar por 3. Mas eu preciso multiplicar o numerador por 3 também, para a fração continuar igual. Menos 3 vezes 3, menos 9. Assim, as frações 2 sobre 3, menos 3 sobre 4, com denominadores iguais, respectivamente, 8 sobre 12 e menos 9 sobre 12. Adição e subtração de frações. Para adicionar ou subtrair frações de mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador comum. Por exemplo, menos 3 sobre 5 mais 7 sobre 5. Observe que as frações, as parcelas, têm o mesmo denominador comum. Então, vou conservar o denominador e somar os numeradores. Ficará
4 sobre 5. Observe que a fração 4 sobre 5 é irredutível, já que 4 e 5, o único divisor comum é o 1. Se as frações têm denominadores diferentes, basta reduzi-las ao mesmo denominador e proceder como no caso anterior. Por exemplo, 3 sobre 4 mais 1 sobre 3. Observe que 3 sobre 4 mais 1 sobre 3, as frações não têm denominadores iguais. Então, vou reduzi-las ao mesmo denominador. Para isso, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, que é igual a 12. Agora, o denominador comum passa a ser 12. Para facilitar o cálculo, só lembrar de pegar o denominador novo, dividir pelo antigo. 12 dividido por 4 dá 3. E depois multiplicar pelo numerador. Vai dar 9. 3 vezes 3, 9. Assim, só pegar o numerador antigo, 12, dividir por denominador novo, 12, dividir pelo antigo, 4, e multiplicar pelo numerador. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Faço o mesmo processo com a multiplicação, o mesmo processo com a segunda parcela. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. A soma vai dar 13. 13 sobre 12. Observe que não tem divisor comum 12, 13 nem 12. Assim, essa fração está em formato irredutível. Ela já está simplificada. Continuando, vamos ver agora a multiplicação de frações. Para multiplicarmos frações, multiplicamos entre si os numeradores e, em seguida, multiplicamos entre si os denominadores. A fração resultante pode ser simplificada, se for o caso. Por exemplo, menos 2 sobre 3 vezes 6 sobre 5. Vou multiplicar entre si os numeradores e vou multiplicar entre si os denominadores. Menos 2 vezes 6, menos 12. 3 vezes 5, 15. Menos 12 sobre 15. Observe que a fração já está irredutível. Não, eu posso dividir o 12 por 3 e o 15 por 3, que é o máximo divisor comum. Então, menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. 15 dividido por 3 vai dar 5. Agora a fração está em formato irredutível, simplificado. Continuando, na prática, podemos efetuar simplificações de numeradores com denominadores, ainda que de frações diferentes, antes de multiplicar. Por exemplo, 3 sobre 5 vezes 5 sobre 8 vezes 4 sobre 7. Observe, temos o 5 aqui, ó. Eu posso simplificar o 3 sobre 5, eu posso simplificar com 5 sobre 8. Dividir 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. O 8 e o 4 têm divisores comuns. O máximo é o 4. Então, eu vou dividir 8 por 4 dá 2. 4 por 4 dá 1. Veja que 3 ficou 3 vezes 1 vezes 1. Embaixo, 5 vezes 2 vezes 7. Não. Ficou 1, que eu simplifiquei o 5, né? 5 dividido por 5 ficou 1. Vezes 2 vezes 7.
Multiplicando os numeradores, vai dar 3, e os denominadores vai dar 14. Observe que a fração está irredutível, já que 3 e 4 não têm divisores comuns. Agora a gente vai ver o inverso de um número racional. Chama-se inverso do número a sobre b, desde que ele seja diferente de zero, o número racional b sobre a, desde que seja diferente de zero. Eu obtive o b sobre a do a sobre o b, invertendo-se o numerador pelo denominador. Exemplo, 3 sobre 5. O inverso de 3 sobre 5 é 5 sobre 3. Observe que o inverso de um inteiro é 1 sobre 5. Consideramos que um inteiro tem 1 como denominador. Agora vamos ver divisão de frações. Para dividir duas frações, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Exemplo. Tem 3 sobre 8 dividido por menos 1 sobre 2. Eu vou multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Vai ficar menos 3 vezes menos 2, menos 6. 8 vezes 1, 8. Eu posso ainda simplificar essa fração. 6 e 8 têm divisor comum, que é o 2. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3. 8 dividido por 2 dá 4. Agora a fração está irredutível. O inverso de um número racional, A, pode ser indicado por 1 sobre A. Claro que o A é diferente de zero, já que não existe divisor zero. Potenciação de frações com expoente natural. Para se elevar uma fração a um expoente natural, eleva-se o numerador e denominador a esse expoente. Por exemplo, 3 sobre 5 elevado a 2. Eu vou elevar o numerador e o denominador por 2. 3 vezes 3, 9. Ou melhor, 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. A fração já está irredutível, pois 9 e 25 não tem divisor comum. Potenciação de frações com expoente inteiro negativo. Vamos considerar A sobre B diferente de zero. Definimos potenciação com expoente inteiro negativo da seguinte maneira. A sobre B elevado a menos n é igual a B sobre A elevado a n, com n pertencente aos números naturais. Observe que basta tomar o inverso da base e elevar o expoente natural simétrico.
Exemplo, menos 2 sobre 3 elevado a menos 3. Vou inverter a base, tomar o inverso da base, 3 sobre 2, então, e elevar pelo inverso de menos 3, pelo simétrico de menos 3, que é 3. Fazendo um procedimento com expoente natural, menos 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. Vai ficar menos 27 sobre 8. Observe que 2 elevado a menos 4 é igual a 1. O inverso de 2 é 1 sobre 2. E o simétrico do menos 4 é 4. Faço a potência, 1 sobre 4, e 2 elevado a 4. 1 sobre 4, 1 elevado a 4 e 2 elevado a 4. 1 elevado a 4, 2 elevado a 4. Vai dar 1 e sobre 16. Observação: não existe, por exemplo, 0 elevado a menos 5. Não se define, pois não existe inverso de 0. A partir da definição, o inverso de um número racional que não seja igual a 0 pode ser indicado por 1 sobre x ou x menos 1. Exemplo, o inverso do número 2 pode ser indicado por 1 sobre 2 ou 2 elevado a menos 1. A aula de simplificação de frações foi isso.